A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Você que está desse lado, você que está nos acompanhando e você que decidiu ficar até ao fim deste vídeo. Então, não saia daí, continue ligado que Deus quer falar para nós muita coisa. Sou a Bibiana Zola, seguidora de Cristo, e hoje eu estou aqui para partilharmos uma mensagem muito importante que Deus colocou em nós. Então, pegue a sua Bíblia e vamos fazer a leitura no livro de Jeremias, no seu capítulo 23, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Amado, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ai das ovelhas que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Essa não é uma palavra de Jeremias, não é uma palavra de Daniel, não é uma palavra de Ezequiel, e nem uma palavra de Moisés. Mas estas são as palavras de Deus. São as palavras que Deus disse através do profeta Jeremias. O próprio Deus dizendo que ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, você que é pastor de ovelhas, você que tem a responsabilidade de cuidar as ovelhas de Jesus, você que tem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, você que tem a responsabilidade de guiar o povo de Deus, mas você não faz como tal, você não cuida como Deus mandou, ao contrário, você dispersa e você espalha as ovelhas de Deus. Esta palavra é para você. Esta palavra de Deus é para você que é pastor de ovelhas. É para você que é pastor de uma igreja. Para você que é líder de um povo. Deus disse que ai dos pastores que dispersam, que afugentam as ovelhas do meu pasto. Pastor, qual é a sua missão para com as ovelhas de Cristo? Será que você sabe realmente qual é a sua missão? Será que você sabe realmente o que Deus quer que você faça? Será? Ou você é apenas um mercenário e não um pastor? Será que você tem cumprido com o seu dever como pastor? Será que você tem cuidado das ovelhas como se deve? Isso eu não sei. Mas só você sabe se realmente tens cuidado das ovelhas do pasto de Deus. Entenda que para você cuidar das ovelhas, para você ter o amor para com as ovelhas, você precisa primeiramente amar o dono das ovelhas. Você precisa primeiramente amar a Deus. Porque se tu não amas a Deus, você não irá de amar as ovelhas dele. Você não irá de apacentar as ovelhas dele. Porque Jesus disse ao Pedro, no livro de João, no seu capítulo 21, e versículo 15. Jesus perguntou ao Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro disse: sim, Senhor, eu amo. E Jesus disse: então, apacente as minhas ovelhas. Entenda que para apacentar as ovelhas de Deus, você precisa primeiramente ter o amor para com Deus. Você precisa primeiramente amar a Deus.
ama a Deus, apacenta as suas ovelhas. Quem ama a Deus, cuida das suas ovelhas. Quem ama a Deus, não desperdiça, não espalha, não afugenta as ovelhas de Deus. Hoje estamos cheios de pastores. As nossas igrejas estão cheias de pastores. O nosso povo, a nossa nação está cheia de pastores que estão a afugentar as ovelhas de Deus. Que estão a espalhar as ovelhas de Deus. Ai de você. Deus está a falar para você neste momento. Ai de você que afugenta as suas ovelhas. Ai de você que espalha as ovelhas do seu rebanho. Estamos cheios de pastores que, ao invés de amarem a Deus, eles amam o dinheiro que as ovelhas trazem na casa de Deus. O amor pelo dinheiro é maior que o amor por eles têm para com Deus. Por isso que eles tomam conta apenas daquelas ovelhas que sabem que não, esta ovelha irá de me dar dinheiro, que esta ovelha irá de dar dinheiro na igreja, que esta ovelha irá de fazer grandes coisas na igreja. E aquelas que não têm dinheiro, e aquelas que não têm possibilidades, pastores, o que é que será delas? Entenda que a sua missão é de cuidar das ovelhas. Não importa, quer seja pobre, rico, a sua missão é de cuidar das ovelhas. Pare de afugentar as ovelhas de Deus. Pare de maltratar as ovelhas de Deus. O Evangelho de Jesus já não tem impacto nas nossas igrejas. Por quê? Porque os pastores já não têm a preocupação para com as ovelhas. Eles estão mais preocupados com os seus interesses, com as suas barrigas, com as suas vidas. Eles estão mais interessados em dinheiro. Por isso que na igreja já não se prega de arrependimento. Por quê? Porque o irmão que mais dá na igreja, o irmão mais rico da igreja, é o irmão que até agora vive na bebedeira, vive na prostituição, vive em adultério, vive em roubo. Então o pastor não quer pregar o arrependimento na igreja, não quer pregar arrependimento naquele irmão, porque sabe, se eu pregar o arrependimento, este irmão que tanto dá, pode sair da igreja e eu irei lhe perder. Não. Você que é pastor, faça a sua missão, que é cuidar das ovelhas, e deixe que o dono das ovelhas te pague. Ele sim irá lhe pagar você. E não o irmão, e não a irmã, e não as ovelhas. O pastor já não consegue pregar acerca da santidade, acerca do temor a Deus, porque ele mesmo não anda em temor a Deus, porque ele mesmo não anda em santidade. Ele é o primeiro que sai vivendo uma vida de adultério, uma vida que não agrada a Deus. Ai dos pastores que afugentam as minhas ovelhas. Pastor,
Entenda a sua missão. A sua missão não é levantar na igreja arrecadando fundos. A tua missão não é levantar na igreja com o objetivo de receber dinheiro, não. Agora, nossas igrejas estão cheias de pregações que agradam o coração do homem. Agora, nas nossas igrejas, só se ouve: irmão, Deus vai abençoar a sua vida. Irmão, você viajará na diáspora. Irmão, não. Cadê o arrependimento? Por que nós já não falamos do arrependimento? Por que nós esquecemos do nosso verdadeiro objetivo? Por quê? João Batista disse que eu não sou o Messias, mas eu apenas estou a preparar o caminho do Messias. E a única mensagem de João Batista era acerca do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Hoje já não é o caso das nossas igrejas. Já não. Porque as pessoas já não querem saber de arrependimento. As pessoas já não querem entregar a sua vida a Deus. As pessoas só querem viver como lhes der na tela. As pessoas só querem ter uma boa vida aqui na terra. Viver bem, ter uma boa vida, construir, comprar. Se esqueceram daquilo que é o caminho da salvação. E os nossos pastores não conseguem voltar o povo no caminho. Por quê? Porque eles também colaboram com este povo. Porque sabe, se eu pregar do arrependimento, a irmã Graça já não dará na igreja porque ela vive em fornicação. Se eu pregar do arrependimento, o irmão Gustavo já não dará dízimo porque ele vive em adultério. Se eu pregar da santidade, o irmão João já não cumpriu com aquele voto que ele fez. Porque ele não vive em santidade. Não, pastor, não. Prega de Jesus, prega em santidade, prega do arrependimento. Ensina ao povo como caminhar. Pregue ao povo que é chegado o reino de Deus. Prepare o povo para a vinda do noivo. Prepare a noiva para a vinda do noivo. Esse é o teu objetivo, pastor. Essa é a tua missão. Preparar a noiva para a vinda do noivo. E não afugentar as ovelhas. Pastor cheio de palavras duras que só ferem as ovelhas. Por quê, pastor? A ovelha que dá, a ovelha que semeia, a ovelha que lhe oferta dinheiro, que compra até um carro para o pastor, ela é bem tratada. Por mais que aquela ovelha erre, por mais que aquela ovelha caia em pecado, ela não é colocada na disciplina, porque ele é quem dá. E a ovelha que não tem nada para dar ao pastor, o pastor ofende, o pastor despreza, o pastor afugenta aquela ovelha. Ai de você, pastor, que afugenta a ovelha do rebanho de Jesus. Ai de você. Entenda que essa ovelha que você vive maltratando, ela tem um preço precioso. Porque a Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 18 a 19, a Bíblia diz o seguinte, que não é pelas coisas corruptíveis, não é pelo ouro, nem pela prata, que nós fomos resgatados. Não, mas é pelo sangue precioso de Jesus, aquele que é imaculado e incontaminado. Entenda o valor da ovelha, pastor.
A ovelha tem um preço. A ovelha foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, pare de maltratar a ovelha de Deus. Pare de afugentar a ovelha de Deus. As nossas igrejas já não têm impacto. O evangelho já não tem impacto nas nossas igrejas. Por quê? Porque os pastores se esqueceram da missão. A tua missão não é engordar na igreja, não. A tua missão não é que a igreja compre um carro para você. Não, pastor. A tua missão é preparar a noiva para a vinda do noivo. É preparar a ovelha de Deus. É preparar a ovelha de Jesus. Entenda-os. E pare de afugentar as ovelhas de Deus. Pare. Pare e pare. Já não há temor. Já não há santidade. Já não nas nossas igrejas. Esquecemos-nos daquilo que realmente é verdadeiro. Nos esquecemos da nossa missão. Nos esquecemos. Deixamos-nos levar pelas coisas incorruptíveis deste mundo. Esquecemos que nós somos noiva, que pertencemos ao noivo. E nós precisamos viver como aquele noivo manda, como aquele noivo ordena. Não de acordo aos nossos desejos. Não. Não alegrar a carne. Não. O próprio pastor é o primeiro que fica na balaida com os irmãos. Encontram-se com irmãos da banda, irmãos de intercessão, irmãos de protocolo. Estão lá junto nas baladas, nas maratonas, no bar, bebendo e vivendo a vida. Então eles sentem um peso na igreja de falar acerca da santidade. Porque eles sabem, se eu levantar e falar da santidade, os irmãos da banda irão falar: ô pastor, esqueceu-se de ontem? Estávamos juntos. Ô pastor, esqueceu-se daquilo que fizemos ontem? Então, ocultaram. A igreja de Jesus colocou para trás a mensagem de arrependimento, a mensagem de santidade. Colocou para trás. Por quê? Porque nós, os pastores, não levamos uma vida de santidade. Porque nós, os pastores, não levamos uma vida de quem é realmente convertido. Não. Não, pastor. Ai de você, que vive desperdiçando as ovelhas de Deus. Que vive afugeitando as ovelhas de Jesus. Ouça o que a Bíblia diz. No mesmo livro de Jeremias, capítulo onde acabamos de ler. Vamos continuar a leitura até em diante. Ouça. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes.
Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Pastor, entenda o peso da responsabilidade que tu tens. Não é uma glória ser chamada de pastor. Não é uma glória ser chamado de profeta, de líder, de evangelista, de apóstolo, de doutor. Não. Não é uma glória. Não é para viver se vangloriando. Não. É uma responsabilidade. É um peso enorme. Porque você está carregando a ovelha que foi comprada pelo sangue precioso. Entenda isso, pastor. E não veja isso como uma glória. Não. É uma responsabilidade que você precisa entender. Afugentaste as minhas ovelhas e não as visitastes. Pastor, você que não visita as ovelhas de Deus, ou você que escolhe quem visitar, porque isso acontece nas nossas igrejas. Hoje em dia isso é abundante. Só tem valor na igreja. Só marca presença na igreja quem tem dinheiro. E aqueles que não têm, será que não foram compradas pelo sangue? Será que foram apenas compradas pelo sangue aqueles que têm dinheiro? Oh, pastor, entenda que essa não é a tua missão, não. O pastor escolhe quem visitar. Ai, o irmão Alberto tem tanto dinheiro, tem tantos carros. Então deixa dar uma passadinha na casa do irmão Alberto. Deixa ir visitá-lo, porque eu sei que de lá não sairei de mãos vazias. Daí o pastor pega a tua sacola, vai caminhando até a casa do irmão Alberto. Oh, pastor, seja bem-vindo. Enche a mesa de comida, pastor come, sente-se saciado. Ah, irmão Alberto, a paz reine nessa casa, a paz fique nesta casa. Daí o pastor, ao sair, o irmão Alberto pega alguma coisa, entrega ao pastor. Pelo caminho o pastor diz, realmente, eu não errei quando decidi visitar o irmão Alberto. Não, pastor. Daí o líder da juventude liga. Oh, líder das mamãs. Pastor, a mamã Joaquina encontra-se doente. Por favor, pastor, se é possível chegar na casa dela. O pastor olha, mas quem é a mamã Joaquina? Aquela que vem toda descabelada na igreja? Aquela que não tem onde cair morta? Aquela que nem tem nem sequer dinheiro para ofertar? Eu vou gastar o meu transporte para ir visitá-la e voltar de mãos banais. Oh, pastor, você está a perder a tua missão. Daí o pastor decide não ir. Oh, não, líder, é que eu estou aqui num serviço, não tenho como chegar na irmã Joaquina. Por favor, manda a equipe da intercessão. Oh, pastor. Entenda que a Bíblia diz, ai de você, afugentaste e não visitaste a minha ovelha. Não foi visitá-la porque sabes que de lá você não terá nada, mas é a tua missão. O dono da obra, ele é quem vai pagar você. Ele disse, eis que cedo venho, trago o meu galardão comigo. E eu irei de pagar a cada um de acordo às suas obras. Deus vai pagar você. E não o irmão Alberto. E não a irmã Joaquina. Não. Então pare de fazer distinção, pastor. Pare de fazer distinção. A tua missão é de cuidar do povo de Deus. Se queres dinheiro, vá trabalhar. Se queres dinheiro, procure emprego.
você é para cuidar das suas ovelhas. E não para afugentá-las. E não para oprimi-las. É para preparar a noiva para a vinda do noivo. E não para destruí-la. Não. Isso não. Ai de você, pastor, que já não fala de Jesus, já não fala do arrependimento, já não fala da santidade. Ai de você. Ai de você que achas que ser o pastor, ser o líder deste povo é uma glória. Não, é um fardo pesado. É uma carga pesada. Um povo por quem o próprio Deus decidiu deixar os seus. O próprio Deus decidiu descer a fim de morrer por ele. E você acha que é um povo inútil? Que é um povo em vão? Não, pastor, não. É um povo com tamanha importância na presença de Deus. Entenda, pastor. Pare de afugentar as ovelhas de Deus. Pare. Cuide das ovelhas. Fale do arrependimento. Prepare a noiva para a vinda do noivo. Prepare a noiva para a vinda do noivo. E você, ovelha de Deus, respeite o teu pastor. Considere o teu pastor. Porque ele é que tem orado por você. É que tem velado pela sua alma. É que tem cuidado de você. É a ele que Deus deu a responsabilidade de cuidar de você. Respeite e considere o seu pastor. Pastor, ame a Deus. Porque só assim irás de amar a sua ovelha. Ame a ovelha de Deus. Ame o povo de Deus. Ame a igreja de Jesus. Cuide destas ovelhas que Deus te deu. Porque no final irás de render contas. Então cuide dessas ovelhas que Jesus te deu. Ame-as. Prepare-as para a vinda do noivo. Mostre o caminho a seguir. Fale de santidade. Fale do arrependimento. Fale de Jesus. Não queira que sobrevenham em ti todas as pragas, todas as maldades que Deus disse. Vamos terminar com a nossa mensagem lendo o versículo 3 do mesmo livro de Jeremias, capítulo 23. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar para os seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Pastor, entenda que é uma responsabilidade que lhe foi dada e que pode lhe ser retirada a qualquer momento. Entenda que você não é insubstituível, não.
Deus disse que eu recolherei as minhas ovelhas em toda parte da terra, por onde elas foram afugentadas. E eu lhes darei um novo pastor que cuidará delas. E elas já não temerão, já não se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Deus é capaz de recolher todas essas ovelhas que você tem afugentado. Todo este povo que você enfraqueceu. Porque tem aqueles que já não vão à igreja. Dizem que não, Bibiana, eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro orar em casa. Porque o meu pastor, o que ele me fez, o que ele me falou, como ele me tratou, como ele até me expulsou da igreja. Oh, pastor, você expulsando a ovelha de Deus do seu rebanho? Não. Essa não é a sua missão. A sua missão é de preparar a ovelha e não de expulsá-la. Então entenda que Deus irá de recolher todas aquelas ovelhas que você afugentou. Irá de uni-las, irá de juntá-las novamente e dar a elas um novo pastor que irá de cuidar delas. Do mesmo jeito que o reinado foi tirado de Saul e foi dado ao Davi, Deus também pode tirar de você esta responsabilidade e dar a outra pessoa que a merece. E dar a outra pessoa que ama a Deus e ama as ovelhas dele. Então entenda que esta missão não é para gloriar-se, não. Mas é uma responsabilidade enorme que você, pastor, precisa ter. Cuide das ovelhas de Jesus. Ame-as. Protege-as. Prepare-as para a vinda do noivo. Deus abençoe a todos os pastores. Aqueles que amam. Porque eu sei, porque por mais que existam pastores que afugentam as ovelhas de Deus, Jesus, eu acredito que ainda existem aqueles pastores que amam as tuas ovelhas, que cuidam das tuas ovelhas, para aqueles pastores que preocupam-se com as suas ovelhas. Eu acredito que ainda existem aqueles que preparam as suas ovelhas para a vinda do noivo. Por isso que eu vim pedir neste momento, Senhor, abençoe aqueles pastores. Senhor, dê forças àqueles pastores que não desistam, Pai, que não enfraqueçam, Senhor, que continuem apacentando as tuas ovelhas dia e noite. Na dor, no sofrimento, na alegria, que continuem apacentando as tuas ovelhas. Fortaleça aqueles pastores, Jesus. Esteja com aqueles pastores, Pai. Cuide aqueles pastores, Senhor. Que o inimigo não os desvie. Que o inimigo não semeie dentro deles a avareza, o amor pelo dinheiro, não. Mas que o amor pelo Senhor clame mais alto que o amor pelo dinheiro na vida de todos os pastores verdadeiros, na vida de todos os pastores que cuidam e apacentam as ovelhas de Deus. Pai, que teu Espírito continue lhes fortalecendo, que o Senhor continue a ser a sua força, o seu sustento. Continue sustentando aqueles pastores. Oro por todos os pastores, Pai, em toda parte do mundo. Pastores e pastoras, aqueles que apacentam as ovelhas de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus vos fortaleça. Que o Espírito Santo vos sustente. Que o amor de Deus clame mais alto em vossos corações. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, pastor de Jesus. Deus abençoe a sua vida, servo de Deus.
pastor, profeta, evangelista, doutor, todo aquele que tem uma responsabilidade de apacentar, de liderar, de guiar um povo. Você que tem feito com amor, com sinceridade, com preocupação, que Deus o abençoe.